Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. No coração de uma das regiões mais poluídas do mundo, a Grande São Paulo, a Mata Atlântica está preservada no primeiro parque do país a receber uma certificação de construção sustentável. O Parque Ecológico do Imigrante é um presente dos descendentes de japoneses que vivem no Brasil. Respire ar puro. Os líquens nas árvores demonstram que a selva de pedra da Grande São Paulo tem uma área onde se enche o peito de ar bom. São 884 mil metros quadrados de Mata Atlântica preservada. A iniciativa, que levou uma década para ficar pronta, é um presente dos imigrantes japoneses para o Brasil. É um sentimento de reconhecimento àquela recepção que os nossos avós, nossos pais tiveram aqui no Brasil. É isso que nós queremos oferecer ao povo brasileiro, esse parque. São 6 trilhas, parte delas com acesso a pessoas com baixa mobilidade ou em cadeira de rodas. É o primeiro parque do mundo a receber uma certificação internacional de sustentabilidade. A água que nós captamos do telhado do portal, né? Esses lagos são abastecidos com água de chuva. E onde há escassez de emprego, o Verde empreende. Um dos pilares do projeto seria a inclusão social e é permitir a entrada dessas pessoas no mercado de trabalho. A rodovia dos imigrantes está bem aqui. Bem perto dela tem uma das principais atrações do parque, que é a trilha sensorial. Para você entrar nela, você passa por um túnel verde coberto por maracujá silvestre. Conforme você vai andando, o barulho da rodovia diminui e você passa a ouvir cada vez mais o som da natureza. É estranho para nossos ouvidos. Som de água, de natureza. A proposta que nós temos é de tornar esse parque um centro de educação ambiental e de conscientização pela conservação da natureza. O parque abre ao público a partir de 15 de janeiro e vai funcionar às terças, quartas e quintas. As visitas são gratuitas e podem ser agendadas pela internet no endereço parqueecológicoimigrantes.org.br. Fortaleza está entre as 5 capitais mais procuradas no país para as férias de janeiro de 2019. É o que aponta a pesquisa realizada por um aplicativo especializado em viagens, o Vupter. O setor de turismo da prefeitura local também faz previsão semelhante. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo, somente em dezembro devem desembarcar em Fortaleza cerca de 640 mil turistas. Uma taxa de ocupação nos hotéis de até 98% na rede hoteleira da capital cearense. Fortaleza é uma cidade que tem muitos atrativos, tanto a parte natural, tem muitas praias bonitas perto. Aqui em Fortaleza você tem muitas organizações, empresas turísticas que têm um serviço eficiente, você consegue se deslocar muito fácil para praias que têm belezas naturais, como Morro Branco, Lagoinha, Mundaú, e ao mesmo tempo, como é uma metrópole, né, que tem muitos serviços da área de restaurantes, nós temos bares. Até o final de janeiro são esperados mais de 1 milhão de visitantes, um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Além de Fortaleza, Recife, Salvador, Maceió e Rio de Janeiro estão entre os destinos mais procurados. E o que atrai tantos visitantes a Fortaleza? Recepção, né? A maioria deles, quando vem aqui, são bem recepcionados depois que entram no quarto, depois que saem e conhecem um pouco, quando retornam, olha, fui bem recebida no restaurante, fui bem recebida no show de humor, né? Então eu creio que essa recepção que a gente dá, essa hospitalidade. A Associação dos Meios de Hospedagem e Turismo do Ceará aponta que a cidade está preparada para receber bem turistas em hotéis de luxo e meios de hospedagem mais simples,
com toda a satisfação para os que escolherem Fortaleza como destino das férias. Fortaleza hoje tem, seja os grandes hotéis, que as pequenas pousadas, os pequenos hotéis, muito confortáveis, né? Basta procurar, ter paciência, olhar bem na internet, que você acha para todos os bolsos, né? Você vem tranquilo que você vai estar bem em Fortaleza. Agora é só aproveitar os atrativos da cidade e curtir as férias inesquecíveis na capital cearense. Final de ano. É época de terminar um ciclo e inaugurar um novo. Para muita gente é normal ficar um pouco triste, principalmente se alguns objetivos não foram conquistados. Mas é preciso estar atento se a melancolia evolui para uma depressão, quando é necessário buscar ajuda. Melancolia e tristeza são sensações que se intensificam no final de ano. É que nessa época, as pessoas tendem a fazer um balanço do ano, além de ser um período de festas em que famílias e amigos estão reunidos. Normalmente você fica melancólica quando chega final de ano? Fico, bastante. Eu sinto falta de minha mãe e meu pai. Na minha família não tem essa melancolia, não. É uma reunião alegre, a gente se reúne realmente para trocar lembrancinhas, para lembrar do nascimento, né, de Jesus. É uma festa legal. Sentimentos de tristeza ou sofrimento são naturais. O problema é quando esses sintomas duram mais de 15 dias, trazendo prejuízos como isolamento social, descuido com a higiene pessoal e alimentação e desânimo intenso. A psiquiatra Lívia explica que as pessoas que desenvolvem um quadro depressivo no final de ano têm um histórico familiar. Muito comum, principalmente nas famílias que estão mais esfaceladas por algum motivo, né? Se teve uma briga muito intensa, se teve alguma perda de parente, esse tipo de coisa, porque o Natal lembra a união da família, então traz muitas lembranças negativas quando se perde isso. O Brasil é o país da América Latina com o maior número de casos de depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 6% da população sofre com essa doença. É preciso estar atento aos indícios do quadro patológico para superar e iniciar um ano com outra perspectiva. Observar nos seus familiares se existe uma mudança de comportamento, se essa pessoa está mais isolada, se essa pessoa está mais triste, se ela está mais irritada, se ela está explodindo com facilidade, né? Se está causando prejuízo no trabalho dela, na vida dela, nas relações. Então, essas pessoas que notam nos familiares essas diferenças devem orientar o seu familiar a procurar ajuda. O psicólogo explica que em momentos de crise pode ocorrer um aumento do número de casos de transtornos mentais. E o acolhimento da família e dos amigos ajuda o ente querido a superar. O que acontece é que a família fica exigindo da pessoa que ela reaja, que ela levante, vá fazer uma atividade física, vá tomar banho. E muitas vezes a pessoa também quer fazer isso, mas ela não consegue. Então ela se sente cobrada e isso às vezes dificulta muito a reação da pessoa. Então o ideal é a procura de um profissional especializado para que oriente qual é a conduta mais correta, como tratar isso. Este mês, a Biblioteca Braille do Amazonas completou 19 anos de existência. O local tem um dos 3 maiores acervos de livros para pessoas com deficiência visual do Brasil. Um lugar onde livros também podem ser lidos com os dedos ou pelos ouvidos. Contos infantis, clássicos da literatura, obras religiosas estão entre os mais de 5.000 títulos disponíveis para aqueles que enxergam o mundo de uma outra forma. O professor Ricardo é especialista em tecnologias assistivas, que dão mais autonomia a pessoas com algum tipo de deficiência. Ele diz que esses recursos fazem parte do dia a dia de quem vem à Biblioteca Braille do Amazonas. Aqui na biblioteca temos um espaço aqui que o deficiente pode estudar, pode fazer seu trabalho da faculdade. Tem acesso também aos computadores, que é o foco também em tecnologia assistiva. As instalações incluem sala pedagógica, área para transcrição de livros em braille, estúdio de gravação de audiolivros e uma sala de música. Por mês, aproximadamente 120 usuários vêm à biblioteca. O gerente Gilson Pereira conta como tudo começou. A Biblioteca Braille começou no encontro de várias pessoas com deficiência visual, que se reuniram e exigiram que a cidade de Manaus tivesse uma biblioteca que pudesse oferecer a eles um produto diferenciado. E nesse encontro, em 8 de novembro de 99,
surge a Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, que na época não era nem biblioteca, não era nada. Era um espaço pequeno, no prédio da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, com 70 títulos, algumas fitas, e só isso. E aí, com o decorrer do tempo, em 2002, nós conseguimos fazer um grande projeto para revitalizar o nosso espaço, que até então era muito pequeno ali no prédio da Biblioteca Pública. São 19 anos de história. Esta é a terceira biblioteca do Brasil com um acervo de livros falados. Atualmente atende a 12 municípios do Amazonas, 8 estados brasileiros e Portugal. Além dos livros em braille, falados e digitalizados, aqui também é possível encontrar filmes com audiodescrição. Na parte de acessibilidade é bastante importante a audiodescrição, porque é um mundo que a pessoa com deficiência visual não vê. Então, se você, por exemplo, está num lugar, está vendo um filme, por exemplo, e está tudo em silêncio, você que tem visão está vendo o que está se passando na tela. Então, a pessoa que tem deficiência visual não sabe o que está acontecendo, não sabe se estão falando, se estão andando, está tudo em silêncio. Então, para eles é como se fosse um escuro. Então, acho que é bastante importante a audiodescrição nesse sentido, da acessibilidade. Um espaço de educação, cultura e inclusão. E através das páginas, objetos e sons, mostra muito além do que os olhos podem ver. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil com tradução em Libras. Bom dia para você, tchau!